Estudo os menores peixes do mundo. Esses peixes são tão pequenos, eles se escondem tão bem que a gente chama eles de criptobentônicos. Muitas dessas espécies na fase adulta são menores do que uma moeda ou a tampa de uma caneta, por exemplo. Eles passam grande parte da vida escondidos dentro de tocas, e eles são praticamente invisíveis no meio da fauna recifal. Por isso eles foram pouquíssimo estudados durante muito tempo. Hoje a gente já consegue estudar melhor essas espécies e a gente sabe que elas são muito importantes para manter a saúde dos recifes. Isso porque elas são a base alimentar de muitas espécies maiores e elas também são muito resilientes. Então, quando o recife é impactado, essas são as primeiras espécies que conseguem reestabelecer suas populações e repovoar esses recifes. Só que a gente ainda sabe pouquíssimo sobre elas. A gente não sabe ao certo quantas espécies existem no mundo, como elas estão distribuídas e nem o que elas comem. Isso é extremamente importante para que a gente consiga saber quais recursos a gente precisa preservar para conseguir preservar essas espécies e, consequentemente, os recifes também. Para piorar a situação, muitas dessas espécies são encontradas nessas zonas costeiras que a gente chama de entre-marés. Esses recifes são muito acessíveis à população e, por isso, eles são extremamente impactados pela urbanização e pela poluição. Então, estudar essas espécies é basicamente uma corrida contra o tempo, porque a gente sabe que a gente já está perdendo espécies que não foram nem descritas ainda. Essa é uma espécie que foi descrita no Espírito Santo e foi vista uma única vez, depois nunca mais foi vista. Então, como a gente consegue preservar algo que a gente não conhece, que a gente não sabe onde está? Esse foi o problema durante muito tempo. Felizmente, hoje a gente tem acesso a novas tecnologias que nos permitem responder e solucionar essas perguntas. E esse é meu trabalho no doutorado. Eu utilizo novas ferramentas moleculares para identificar onde essas espécies estão, estimar quantas delas existem e o que elas comem. São perguntas simples e básicas, mas que são o início para que a gente consiga preservar essas espécies finalmente. E, além disso, reconhecer essas espécies é o passo inicial para que a gente possa dar oportunidade para que outras pessoas também participem desse processo de conservação e, principalmente, para que as gerações futuras tenham acesso à mesma biodiversidade que a gente tem hoje.